O aroma salgado do mar da Galileia fazia parte da vida de João, o jovem que um dia seria apóstolo. Desde a infância, ele despertava antes do amanhecer, embalado pelo som das ondas e pelo ranger das redes de pesca que seu pai, Zebedeu, preparava. Naquele cotidiano simples e exigente, ele e o irmão, Tiago, aprendiam com suor e silêncio o ofício de pescador, herança transmitida de geração em geração. A vila onde moravam era modesta, mas próxima a Cafarnaum, onde o mercado fervilhava com o comércio. Ali, o peixe recém-pescado se escoava rapidamente, e João, mais observador, acompanhava em silêncio enquanto Tiago negociava com os clientes. Os filhos de Zebedeu eram inseparáveis. Unidos pela família e pelo trabalho, tinham reputação de dedicação e coragem. Tiago se destacava pela força física, enquanto João carregava dentro de si uma força mais discreta, aquela que nasce da sensibilidade e da percepção. Essa diferença os tornava complementares, e embora ainda não soubesse, João possuía uma chama interior, pronta para ser despertada pela pessoa certa. A vida simples de pescador moldou o caráter de João, mas não limitou sua visão. O mar da Galileia era vasto, mas ele sabia que existia algo ainda maior à espera. Todos os dias, enquanto lançava as redes com o pai, seus pensamentos navegavam além das águas. Ele ainda não sabia, mas logo deixaria as redes de pesca para se tornar pescador de homens. E tudo começaria com uma voz ecoando do deserto. Diziam que um homem chamado João Batista pregava com ousadia às margens do Jordão. Vestia-se de maneira rústica e falava sobre arrependimento e um reino que estava próximo. João e Tiago ouviram falar dele entre uma pescaria e outra, e algo naquela história prendeu a atenção do jovem pescador. Era como se seu coração dissesse: "Você precisa ver isso com seus próprios olhos." Convencer Tiago a acompanhá-lo não foi difícil, afinal, eram inseparáveis. Os dois deixaram as redes de pesca por um dia e seguiram rumo ao deserto. O caminho era árido, o sol forte, mas nada parecia mais importante do que descobrir se aquele homem era mesmo um enviado de Deus. Ao chegarem ao lugar, viram uma multidão reunida, ouvindo atentamente um homem que falava com convicção e autoridade, sem buscar aplausos. Era diferente de tudo que João já tinha visto ou ouvido. João Batista não usava palavras vazias. Ele falava como quem conhecia a verdade por dentro. Cada frase soava como uma flecha certeira no coração da multidão. Era como se toda aquela espera por algo maior estivesse prestes a se concretizar ali mesmo. E foi nesse momento que algo surpreendente aconteceu. João Batista parou de falar e apontou para alguém que se aproximava. "Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo." Essas palavras ecoaram como trovão nos ouvidos de João. Ele olhou na direção indicada e viu um homem comum, aparentemente simples, mas que carregava algo nos olhos que ele não conseguia explicar. Quem era aquele homem? Por que João Batista, um profeta reconhecido, o apontava com tanta reverência? Algo dentro de João disse: "É isso, é agora." Aquele encontro foi o início de uma jornada sem volta. João Apóstolo ainda não entendia completamente o que significava ver o Cordeiro de Deus, mas sabia que sua vida estava prestes a mudar. Ali, às margens do Jordão, em meio ao calor e à poeira do deserto, ele começou a caminhar atrás daquele homem, sem planos, sem certezas, apenas com um coração pulsando mais forte a cada passo. E esse passo o levaria direto ao encontro com o próprio Jesus. João Apóstolo caminhava entre a multidão, com o coração batendo mais rápido do que em qualquer tempestade enfrentada no mar da Galileia. O homem que João Batista apontara seguia à frente, sereno, sem alarde e ainda assim irresistível. João e outro discípulo o acompanharam em silêncio, sem saber ao certo o que dizer. Cada passo era movido por uma certeza estranha. Ele precisava conhecer aquele homem.
Era como se sua alma estivesse sendo puxada por algo maior. De repente, Jesus parou e, sem virar-se completamente, perguntou: "O que vocês estão procurando?" João trocou um olhar com o companheiro. A pergunta os expôs, os desarmou. Não sabiam o que estavam buscando, só sabiam que não podiam ignorar aquele momento. Meio sem pensar, João soltou: "Mestre, onde estás hospedado?" A pergunta soou estranha até para ele, mas Jesus apenas sorriu e disse: "Venham e verão." E foi o suficiente. Eles passaram o restante daquele dia com Jesus. Não havia pressa, nem discurso ensaiado. Era uma conversa simples, mas com profundidade rara. João ouvia e cada palavra parecia encaixar-se como se fosse escrita para ele. Não eram explicações teológicas nem parábolas complexas. Era verdade pura, como se Jesus tivesse acesso direto àquilo que o coração humano mais precisava. João não queria que aquela tarde terminasse nunca. Aquela tarde mudou tudo. João saiu dali com a certeza de que havia encontrado algo, ou melhor, alguém que mudaria sua história para sempre. Ele não tinha todas as respostas, mas agora sabia onde procurá-las. Jesus não era apenas o Cordeiro de Deus anunciado por João Batista. Ele era o mestre que havia tocado sua alma sem sequer encostar. E depois desse dia, João sabia: não havia como voltar para a vida de antes. Os dias seguintes, aquele primeiro encontro, foram diferentes de tudo o que João apóstolo já havia vivido. A memória da voz de Jesus, sua serenidade e sabedoria não saía da sua cabeça. Mesmo de volta ao barco, lançando as redes com Tiago, o coração de João permanecia inquieto. Algo dentro dele dizia que aquele não era mais o seu lugar definitivo. Era como se o barulho das ondas estivesse lhe dizendo: está chegando a hora. Foi em um dia comum, sob o sol quente da Galileia, que a vida de João mudou de vez. Ele e Tiago estavam ao lado do pai, Zebedeu, remendando redes como de costume, quando ouviram a voz que João jamais esqueceria. Jesus estava ali, à beira do mar, olhando diretamente para eles. E então disse com firmeza e doçura: sigam-me, e eu farei de vocês pescadores de homens. Um chamado simples, direto, mas com um peso eterno. Naquele instante, João não hesitou. Olhou para Tiago, e os dois entenderam que estavam diante de uma decisão que mudaria tudo. Zebedeu, com um olhar sério e silencioso, apenas os observou. Era como se soubesse que esse momento viria. Então, sem drama nem demora, os dois soltaram as redes. Aquelas redes que tantas vezes alimentaram a família, agora ficavam para trás. Seguir a Jesus era mais do que uma escolha, era uma rendição. João sabia que estava deixando muito: o sustento, a segurança, a história construída no mar da Galileia. Mas também sentia que estava ganhando tudo. Afinal, o chamado não era de qualquer um, era de Jesus, e não estavam sozinhos. Simão e André também se juntaram ao grupo naquele mesmo dia. 4 pescadores, 4 corações dispostos, respondendo a um convite que nem sabiam onde os levaria, mas que carregava a promessa de um propósito eterno. Esse momento marcou o início da jornada dos primeiros discípulos. A vida simples de pescador se transformaria em uma missão que atravessaria fronteiras, gerações e até impérios. João apóstolo talvez ainda não entendesse completamente o que significava ser pescador de homens, mas já tinha dentro de si a coragem para aprender com o mestre. E dali em diante, cada passo dado seria mais um mergulho na graça e na verdade de Jesus. Desde o primeiro passo ao lado de Jesus, João apóstolo percebeu que nada seria previsível. A cada dia, novas pessoas se juntavam à multidão, trazendo seus doentes, suas dúvidas e suas esperanças. E diante de todos, Jesus curava cegos, fazia paralíticos andarem e expulsava demônios apenas com uma palavra. João, o pescador da Galileia, agora testemunhava milagres que pareciam impossíveis até mesmo para os profetas dos tempos antigos. Mas João
ainda era jovem, e a intensidade daqueles dias também provocava inquietações. Ele queria entender tudo de imediato, queria ver o reino de Deus chegando com força, esmagando os ímpios e exaltando os fiéis. Essa urgência fervia dentro dele, e Jesus percebeu. Foi por isso que ele e Tiago receberam um apelido peculiar: Boanerges, os filhos do trovão. Não era ofensa, era diagnóstico. João carregava uma força impetuosa que precisava de direção. A convivência com Jesus era cheia de aprendizados, mas também de confrontos interiores. João admirava a mansidão do mestre, mas ainda se via impaciente diante da injustiça. Havia um contraste entre a serenidade de Cristo e a energia explosiva que carregava consigo. Mesmo assim, João não era como Pedro, que falava antes de pensar. Ele era mais silencioso, mais observador, mas por dentro era fogo puro. Essa tensão entre o velho e o novo eu não afastava Jesus. Pelo contrário, parecia aproximá-los. Jesus via além das aparências, além das reações. Ele enxergava o coração. E no de João, ele viu uma chama que com o tempo seria domada, refinada e transformada. A convivência com o Mestre não era apenas uma escola de milagres, era uma escola de transformação. E João estava sendo moldado, dia após dia, por aquele que ele ainda aprenderia a chamar de amor. Houve um dia em que os discípulos e Jesus precisaram atravessar uma aldeia samaritana a caminho de Jerusalém. João apóstolo, como bom judeu, já nutria certa desconfiança pelos samaritanos. E não era para menos. Havia séculos de rixas e desprezo mútuo entre os dois povos. Quando os aldeões perceberam que Jesus se dirigia a Jerusalém, recusaram-se a recebê-los. Para João, isso foi o estopim. Ele sentiu o sangue ferver. João olhou para Tiago e, com os olhos em chamas, foi até Jesus com uma sugestão direta. Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Ele não estava brincando. Lembrou-se de Elias, que já havia feito algo parecido contra soldados. Para ele, seria uma forma de honrar o mestre e proteger sua dignidade. Só que Jesus não respondeu como esperava. O olhar do mestre foi mais cortante do que qualquer repreensão em voz alta. Vocês não sabem de que espírito são. Essas palavras ecoaram como um trovão, e não no sentido que João gostaria. Jesus o fez perceber que seguir o Messias não era carregar armas, nem repetir ações do passado, mas permitir que o amor guiasse as decisões. João baixou a cabeça. A vergonha queimava por dentro, mas junto dela vinha uma semente de compreensão. Talvez aquele fogo interior precisasse mudar de forma. Essa cena marcou profundamente João apóstolo. Era como se Jesus tivesse colocado um espelho diante de sua alma. O desejo por justiça, que antes se manifestava como punição, agora começava a se transformar em misericórdia. A lição foi clara. O Filho do Homem não veio para destruir, mas para salvar. E se João quisesse caminhar com ele, precisaria aprender a amar até mesmo os que o rejeitavam. A partir dali, algo dentro dele começou a se transformar. A chama que antes queimava com raiva, agora se tornava calor que aquecia. Não foi uma mudança instantânea, mas foi o início de um processo profundo. E embora ainda levasse o apelido de Filho do Trovão, João começava a entender que o verdadeiro poder não está em fazer descer fogo do céu, mas em manter acesa a luz do amor, mesmo diante da rejeição. Conforme os dias passavam, João apóstolo se tornava cada vez mais próximo de Jesus. Ele não era o mais falante nem o mais impulsivo, mas sua capacidade de observar e seu coração sensível o aproximavam do Mestre de maneira única. João era o tipo de discípulo que ouvia com os olhos e aprendia no silêncio. E Jesus percebia isso. Foi por isso que João esteve presente nos momentos mais íntimos e profundos da vida do Salvador. Ele estava lá quando a filha de Jairo, já dada como morta, voltou à vida pelas palavras de Jesus.
Enquanto os outros duvidavam, João via com seus próprios olhos o impossível acontecer. Ele também subiu a montanha com Pedro e Tiago quando Jesus se transfigurou. Ali, viu Moisés e Elias falando com o Mestre e o rosto de Jesus brilhando como o sol. Era como se Deus estivesse abrindo uma cortina do céu e João estivesse na primeira fileira. Mas talvez o momento mais marcante dessa intimidade tenha acontecido durante a última ceia. Enquanto todos estavam confusos com as palavras de Jesus sobre traição e sofrimento, João se aproximou mais. Ele se inclinou sobre o peito do Mestre, não apenas por carinho, mas porque ali era o lugar de quem confiava. O discípulo amado ouviu os batimentos do coração daquele que carregava o peso do mundo. Havia algo entre os dois que era difícil de explicar. Pedro era ação, Tiago era justiça, mas João era contemplação. Era como se ele conseguisse captar o que os outros não viam. Jesus também sabia disso. Sabia que no meio da tempestade que viria, João teria sensibilidade para permanecer firme. Por isso, o levava aos lugares onde apenas os corações dispostos a sentir e não apenas a entender podiam entrar. Essa intimidade não o tornava melhor do que os outros discípulos, mas o tornava essencial. João Apóstolo não apenas testemunhava milagres, ele captava os gestos, os silêncios, os olhares de Jesus. E isso o tornava alguém capaz de traduzir mais tarde o coração do Mestre em palavras que atravessariam séculos. A conexão que João e Jesus construíram era mais do que proximidade física, era comunhão de alma. Aquela noite no Getsêmani foi o início de um pesadelo. João Apóstolo viu o rosto de Jesus transformado pela angústia. O Mestre que antes acalmava tempestades, agora suava sangue em oração. Quando os soldados chegaram, trazendo tochas e espadas, o medo se espalhou como fogo. Os discípulos fugiram. João também correu, mas algo dentro dele, talvez o amor, talvez a promessa silenciosa do peito na ceia, o fez parar. Ele não podia abandonar Jesus. Cauteloso, João seguiu de longe, pelas sombras. Viu o julgamento injusto, os gritos da multidão, o silêncio de Jesus diante das acusações. Era como se o mundo tivesse enlouquecido. Naquela sexta-feira sombria, João chegou ao Gólgota. O cheiro de sangue enchia o ar, os gritos, os pregos, a cruz, e ali, no meio da dor e da escuridão, estava Maria, a mãe de Jesus. João aproximou-se, silencioso, partilhando a mesma dor sem palavras. A cena era insuportável. O corpo de Jesus pendia na cruz, marcado por feridas. Mas mesmo naquela hora, o Mestre pensava nos outros. Com dificuldade, ergueu a cabeça e fitou os olhos de João e de sua mãe. Mulher, eis aí o teu filho. Eis aí a tua mãe. João entendeu imediatamente. Jesus estava confiando Maria aos seus cuidados. Era mais do que um gesto, era um chamado. João não era mais apenas um discípulo, era família. A dor daquela crucificação marcou João profundamente. Ver o apóstolo João permanecer aos pés da cruz foi prova de sua fidelidade. Ele viu o último suspiro, o lado perfurado pela lança, o céu escurecendo. Tudo que acreditava parecia desabar diante dele. Mas mesmo ali, algo dizia que não era o fim. Havia amor demais naquelas últimas palavras, algo maior acontecendo, mesmo que seus olhos não entendessem. O discípulo amado segurou a dor como pôde. Ao lado de Maria, levou o corpo do Mestre para o sepultamento. Era o fim de uma era, o colapso de todas as expectativas. E ainda assim João permaneceu. Quando todos recuaram, ele ficou. Porque amor verdadeiro não foge da dor. Permanece com ela até o último instante. E o que ele ainda não sabia era que o amanhecer traria uma luz que jamais se apagaria. O sábado após a crucificação foi o mais silencioso da vida de João Apóstolo. A casa onde estavam parecia vazia, mesmo cheia de gente. Ninguém dizia muita coisa. Todos estavam mergulhados em luto, incredulidade e medo.
João se perguntava como aquilo tinha acontecido. O homem que chamava de mestre, que acalmava tempestades e ressuscitava mortos, agora jazia em um túmulo frio, envolto em linho. A ausência era mais dolorosa que a própria morte. Mas na madrugada do terceiro dia, algo rompeu aquele silêncio sombrio. Maria Madalena entrou correndo e ofegante, com os olhos arregalados. O túmulo está vazio. João se levantou num impulso, sem pensar. Pedro também correu. Os dois saíram disparados pelas ruas de Jerusalém, como se cada passo pudesse mudar o que sabiam. O coração de João martelava no peito, misto de esperança e incredulidade. Ele chegou primeiro, mas ficou parado, respirando fundo diante da entrada escura. Pedro passou por ele e entrou direto. João o seguiu logo depois. Dentro do túmulo não havia corpo. Apenas os lençóis dobrados com cuidado, como se quem os tivesse deixado ali soubesse que não era o fim. João sentiu um calafrio. Aquilo não era roubo, não era ilusão. Era diferente, era real. E ali, no vazio, nasceu a fé. Ele acreditou, ainda sem entender tudo, mas com a convicção de que Jesus estava vivo. Algo dentro dele se acendeu com força. Poucos dias depois, essa fé virou certeza diante dos próprios olhos. João viu Jesus, vivo, respirando, falando, com as marcas dos cravos ainda nas mãos, mas com um olhar cheio de paz. Era ele. João apóstolo não conseguia desviar os olhos. Aquele que foi pendurado na cruz, agora comia com eles, sorria, explicava as Escrituras com paciência. Tudo fazia sentido. A dor da cruz agora abria caminho para a glória da ressurreição. A ressurreição não foi apenas um fato, foi um divisor de águas na alma de João. Ele não precisava mais perguntar se tudo aquilo era real. Ele viu, tocou, sentiu, e a partir daquele dia, nada mais o calaria. Aquele momento no túmulo vazio, seguido pelo reencontro com o Mestre vivo, se tornaria a força por trás de toda a sua pregação. João era agora, mais do que nunca, uma testemunha da ressurreição. Mesmo após ver Jesus ressuscitado, João apóstolo e os demais discípulos ainda carregavam dúvidas sobre o que fazer dali em diante. A vida havia mudado, mas o que aconteceria agora? Em um gesto quase automático, João voltou ao lugar onde tudo começou, o Mar da Galileia. Lá, ele e Pedro entraram no barco e passaram a madrugada pescando. Era como tentar se reencontrar com o passado, mas as redes continuavam vazias. As águas estavam calmas, mas o silêncio era pesado. Nenhum peixe, nenhuma resposta. Até que, ao amanhecer, uma voz ecoou da margem. Lancem a rede do lado direito do barco e encontrarão. João sentiu um arrepio. Aquela voz. Havia algo nela. Pedro lançou a rede como quem obedece por instinto. E imediatamente ela se encheu de peixes. Muitos. Mais do que podiam carregar. João não teve dúvidas. Virou-se para Pedro e disse, é o Senhor. Pedro não esperou. Saltou na água e nadou com pressa até a praia. João veio logo atrás, com o barco carregado. Ao chegar, encontrou Jesus já com um fogo aceso, preparando peixe e pão. Era uma cena simples, mas cheia de significado. O mestre não os esperava com reprovações, mas com acolhimento. João se sentou, ainda ofegante, e observou. Ali estava o mesmo Jesus que conhecera desde o primeiro dia, agora glorificado, mas ainda tão próximo. Enquanto comiam, o coração de João estava em chamas. Cada detalhe daquela manhã trazia lembranças. O chamado para ser pescador de homens, os milagres, a cruz, o túmulo vazio. E agora, o reencontro. Jesus não apenas havia vencido a morte, ele os chamava novamente à vida. João compreendia em silêncio que esse momento marcava um novo começo. A missão não havia terminado, ela estava só começando. O reencontro no mar foi mais do que simbólico. Foi um lembrete de que Jesus ainda guiava seus passos. Mesmo quando tudo parecia incerto,
ele permanecia na margem, pronto para renovar o chamado. Para João apóstolo, aquele amanhecer selou a certeza de que o Mestre estaria com eles em cada jornada, em cada desafio, em cada nova pescaria, não mais de peixes, mas de almas. Pouco tempo depois do reencontro no mar, João apóstolo viu Jesus subir aos céus diante de seus olhos. Aquilo foi grandioso e ao mesmo tempo desconcertante. O Mestre, que antes caminhava com eles pelas estradas empoeiradas, agora desaparecia nas nuvens, prometendo que não os deixaria sozinhos. E foi justamente essa promessa que o manteve firme, mesmo quando o chão parecia faltar. No dia de Pentecostes, João experimentou algo que nenhum milagre anterior poderia ter antecipado. O Espírito Santo desceu com poder sobre ele e os outros discípulos. Não era uma emoção qualquer. Era força, clareza, autoridade. João sentiu uma nova chama acender dentro de si, uma que não apenas iluminava, mas empurrava. A missão estava clara: anunciar ao mundo que Jesus estava vivo. E foi exatamente isso que ele fez. João apóstolo, agora cheio do Espírito, começou a pregar com coragem ao lado de Pedro. Logo nos primeiros dias, curaram um coxo na porta do templo, e isso causou um rebuliço entre os líderes religiosos. Foram presos, interrogados e ameaçados, mas João não recuou. Como negar o que seus olhos haviam visto e suas mãos haviam tocado? Ele era a testemunha viva da ressurreição. A pregação crescia, e com ela a igreja primitiva também. Mas nem tudo era festa. A perseguição aumentava, e os discípulos começaram a pagar um alto preço pela fé. João viu amigos sendo perseguidos, viu Tiago, seu próprio irmão, ser morto por Herodes. A dor era real, mas a missão era maior. E cada vez que a dor apertava, João se lembrava do olhar de Jesus na cruz, aquele que dizia: "Não pare". A vida do pescador da Galileia havia se tornado um ministério que desafiava reis, religiões e até o medo da morte. João e Pedro no templo, os milagres dos apóstolos, as palavras que incendiavam corações, tudo era reflexo de um chamado que não vinha de homens, mas do céu. João apóstolo agora era um dos pilares da fé cristã, e o mundo começava a perceber que, mesmo matando os seguidores, não conseguiria apagar a mensagem. Com o crescimento da igreja, também crescia a fúria dos poderosos. João apóstolo sabia que seguir a Cristo não era um caminho confortável. A perseguição se tornava cada vez mais violenta e não bastava mais ameaçar. Tiago, seu irmão de sangue e fé, foi morto a mando de Herodes. João sentiu a perda como uma ferida profunda, mas não recuou. A chama que o Espírito havia acendido dentro dele era mais forte do que o medo. As prisões se tornaram parte da rotina. João era vigiado, denunciado e arrastado perante autoridades. Dizem que certa vez tentaram matá-lo mergulhando-o em um caldeirão de óleo fervente, e nada aconteceu, como se a mão de Deus o envolvesse ali mesmo, no meio da tortura. A frustração das autoridades era visível. Eles queriam silenciar aquele discípulo amado, mas suas palavras continuavam a se espalhar. Sem saber mais como contê-lo, decidiram exilá-lo. Levaram João para um lugar isolado, solitário e inóspito, a ilha de Patmos, um pedaço de rocha no meio do mar, açoitado por ventos e ondas. Parecia o fim da linha, longe da igreja, longe dos irmãos, longe do mundo. Mas João sabia que Deus não era limitado pela geografia. Mesmo sozinho, ele não estava abandonado. Naquela ilha deserta, onde os romanos acreditavam que sua voz seria silenciada, João orava, não murmurava, não se revoltava, orava. E foi ali, no meio do exílio, que o céu se abriu. A perseguição que deveria calá-lo se tornou o palco de uma das maiores revelações da história. O silêncio forçado se transformou em mensagem eterna. O exílio se tornou altar. O filho do trovão agora era o homem da visão. Exilado, sim, mas jamais esquecido.
A ilha que seria sua prisão tornou-se o berço do livro que atravessaria séculos, o Apocalipse. João apóstolo, mesmo cansado e ferido, ainda era a boca de Deus. E isso era apenas o começo do que ele veria. A profecia estava prestes a ser escrita, e o mundo nunca mais seria o mesmo. Ele viu um trono no céu, cercado por seres celestiais indescritíveis. Relâmpagos cortavam o espaço, trovões ecoavam como trombetas divinas. No centro, um cordeiro, o mesmo cordeiro de Deus que ele conhecera em carne e osso, agora glorificado. João viu selos sendo abertos, cada um revelando julgamentos e sinais. Era como assistir à história do mundo ser desenrolada diante dos seus olhos, com começo, meio e fim. Anjos tocavam trombetas, taças de ira eram derramadas sobre a terra, e juízos caíam com precisão. João via pragas, guerras, terremotos e uma batalha épica entre o bem e o mal. O dragão, símbolo do mal, enfrentava os exércitos celestiais, mas era lançado no abismo. O apóstolo João, mesmo com o coração em sobressalto, escrevia tudo com detalhes, sabendo que cada palavra não era sua, mas revelação divina. E então, como se a escuridão fosse vencida de uma vez por todas, ele viu a Nova Jerusalém. Uma cidade de luz, sem dor, sem morte, sem lágrimas. Deus habitando com os homens, fazendo novas todas as coisas. Era a restauração final. O reencontro entre Criador e criatura. João segurou firme aquela promessa. Eis que venho sem demora. Aquela voz ainda ecoava dentro dele, como âncora da sua fé. A visão do Apocalipse não foi um delírio de um ancião exilado. Foi uma revelação profética, viva e carregada de propósito. E João, o último dos discípulos, tornou-se o mensageiro do fim dos tempos. O livro que ele escreveu ali, entre rochas e silêncio, atravessaria impérios, séculos e continentes. Porque quando Deus quer falar, nem o mar, nem o óleo fervente, nem o exílio podem impedir. E o que João viu em Patmos continua nos alertando e nos consolando até hoje. Depois do exílio em Patmos, João apóstolo teve a rara oportunidade de voltar. Já velho, com o corpo marcado pelo tempo e pela perseguição, ele retornou a Éfeso, onde a igreja o aguardava com reverência e saudade. Não era mais o jovem pescador da Galileia, nem o filho do trovão impetuoso. Era o apóstolo do amor, o último dos 12, e sua presença era símbolo de esperança e fidelidade. Os jovens cristãos o cercavam, pedindo conselhos, querendo ouvir histórias dos dias com Jesus. E João contava. Falava do dia em que inclinou a cabeça sobre o peito do Mestre, da manhã em que viu o túmulo vazio, da pesca milagrosa após a ressurreição. Mas não com tom de lenda. Falava como quem revive cada cena, como quem carrega essas memórias no coração. Para ele, tudo ainda era presente. Sua fama se espalhava. Muitos vinham de longe só para vê-lo. Não porque João buscasse glória, mas porque ele carregava algo que o mundo não sabia nomear, mas reconhecia: autenticidade. O discípulo amado não pregava sobre regras frias, mas sobre o amor que perdoa, restaura e transforma. Era como se cada palavra sua trouxesse um pouco do coração de Jesus. Era como ouvir o eco do Mestre, anos depois da cruz. Nos últimos dias, João continuava firme. Já não via com clareza, já não andava com agilidade, mas sua alma brilhava. E mesmo que seu corpo estivesse cansado, ele se tornava ainda mais vivo na memória dos que o escutavam. Sua vida era o testemunho de que vale a pena amar até o fim. E ainda que não tivesse forças para erguer a voz, seu sussurro era suficiente. Amem uns aos outros. Porque para ele, isso era o Evangelho em sua forma mais pura. João apóstolo viveu mais do que qualquer outro dos 12. Viu os primeiros cristãos serem perseguidos, viu impérios se erguerem contra a fé, viu amigos tombarem um a um, inclusive seu irmão Tiago. E mesmo diante de tanta perda, jamais se deixou endurecer. O fogo que um dia o fez querer destruir uma aldeia com palavras, agora aquecia corações com amor.
A transformação era evidente. O filho do trovão se tornara o apóstolo do amor. Enquanto o mundo exaltava a força das espadas, João falava sobre o poder do amor. Não um amor romântico ou passivo, mas aquele que cura, que acolhe, que perdoa mesmo sem receber perdão. Ele escreveu com autoridade: Deus é amor. Não como uma frase bonita para decorar, mas como alguém que viu esse amor encarnado, crucificado e ressuscitado. Suas cartas não eram tratados teológicos, eram cartas de coração para coração. O impacto de sua vida não pode ser medido em números. João não fundou impérios, nem escreveu tratados políticos, mas suas palavras transformaram gerações. Ele foi testemunha da ressurreição, porta-voz de revelações e pai espiritual de muitos. Mesmo velho, mesmo frágil, ainda era fonte de sabedoria e fé. Onde João falava, o silêncio se fazia, não por medo, mas por respeito. Ele era a memória viva de Jesus entre os homens. O legado de João não está apenas nos escritos, mas no espírito que eles carregam. Seu evangelho é o mais profundo, o mais íntimo. Suas cartas são diretas, suaves e firmes. O Apocalipse é o mais ousado, o mais celestial. Tudo o que ele escreveu aponta para a glória de Cristo e o poder do amor. E sua vida inteira é uma prova de que o discípulo mais amoroso foi, na verdade, o mais resistente. E assim, João permanece vivo nas Escrituras e no coração de cada pessoa que compreende o verdadeiro significado do amor revelado em Cristo. Seu testemunho ultrapassa os séculos, reafirmando que a fidelidade a Deus não se mede pela força das mãos, mas pela entrega do coração. João nos ensinou que o amor é mais forte do que a morte, mais duradouro do que o tempo e mais poderoso do que qualquer império. Se essa mensagem falou com você, compartilhe com alguém que também precisa lembrar do amor que transforma. E inscreva-se para acompanhar mais histórias que edificam a fé e fortalecem a esperança.